né? Agora chegou um momento especial. Vamos ouvir, né? Mais um louvor. Os anos se passam, né? Na voz de Álvaro Título, vamos ouvir esse louvor. Os anos se passam. E para a meditação de todos que já vão nos ouvir, está conosco, né? Esse louvor na voz de Álvaro Título. E vamos estar logo após esse louvor, trazer aí, a pastora vai trazer a mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração nessa noite, né? E você que mora aqui em Monteiro, participe das nossas reuniões ali na Igreja Apostólica Poder da Fé. Na segunda, né? Oração, você que gosta de orar, vamos ali. Na terça-feira Buscando o Conhecimento de Deus, 19h30, na segunda, na terça. E na sexta Escola Bíblica. E no domingo, às 17 horas, a reunião Celebrando ao Senhor. Então vá ali, você que quer ouvir, você que quer aprender a palavra de Deus, vá ali. Deus tem transformado vidas ali, tem chegado pessoas ali, nós temos pregado, temos falado do amor de Deus para aquelas pessoas, e as pessoas têm sido abençoadas, têm sido impactadas, têm sido transformadas, porque o nosso Deus é um Deus que transforma, é um Deus que muda, é um Deus que faz uma nova história na vida daquele que crê. Apaga a história de dor, história de sofrimento, e escreve uma nova história à maneira do nosso Deus. Então que Deus abençoe a todos. A Adriana Souza já está com Adriana Melo está conosco, Deus abençoe. Vamos ouvir esse louvor na voz de Álvaro Título, né? E já dedicamos esse louvor para o elevo espiritual de todos os irmãos, para a honra e glória do nosso Deus e para o elevo espiritual de todos que estão aí ligadinho conosco, ouvindo o programa A Voz Apostólica, na apresentação desse amigo de vocês, pastor Ivan. Vamos ouvir. Muito bem, Deus abençoe, meus queridos irmãos. Meditem na letra desse hino. Nossa, que Jesus Louvado é o nome do Senhor. trazer a palavra. É Edileuza Santos, né? Muito bem, Edileuza. Deus abençoe, Edileuza. Adoniran Guimarães, né? Deus abençoe. Pai do Senhor, Adoniran. Mandamos aí a paz do Senhor para nossa irmã Adoniran Guimarães, sua casa, né? O presbítero Genival, Deus abençoe o presbítero Genival, né? Mandamos aí um alô para essa família aí abençoada, em nome de Jesus. Adoniran, paz do Senhor, minha irmã. Muito obrigado. Aparecida, né? Nossa irmã Cida. Deus abençoe. Aparecida, também está conosco. Adoniran. Deus abençoe. Eduardo Ventura. Vamos ouvir aí a palavra de Deus. Andressa Pereira. Pai do Senhor, Pereira. Deus abençoe esta família aí,
Pereira e Andressa, né? Deus abençoe. Muito bem, irmã. Paz e graça, irmãos. Aqui é Genival. Estamos aqui na escuta do programa. Muito bem, presbítero Genival. Muito obrigado. Eu mandei uma saudação pra tu, eu mandei uma saudação pra tu, Muito bem, graças a Deus. Mandamos aí uma saudação para os irmãos que estão aí ligadinhos conosco, né? Andressa e Pereira, também para Dona Irã, né? Guimarães, o nosso querido irmão Genival Santos, né? Aliás, o nosso querido irmão Genival, né? Estamos aqui na escuta do programa, muito bem. Mandamos um alô para todos os PMs, né? Às vezes o irmão Genival falou que às vezes os PMs aí andam nas viaturas e ouvindo aí a mensagem da palavra de Deus. Mandamos aí um alô para os PMs. Deus abençoe a vida de todos os PMs que fazem a segurança aqui da cidade de Monteiro, né? Então, Deus abençoe a vida de todos, né? Nosso querido presbítero Genival, que faz ali parte da igreja presbiteriana. Deus abençoe toda aqueles irmãos, o pastor da igreja presbiteriana, todos. Vai aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela. Mandamos também uma saudação para todos os irmãos, todos os amigos que nos ouvem e toda a equipe da imprensa FM, né? Mandamos um abraço para o nosso querido diretor Bruno, né? Bruno, toda a sua casa, toda a sua família. Deus abençoe aí o nosso querido diretor Bruno. Sempre que precisamos aqui, ele nos atende aí com toda dedicação, com toda capacidade, né? E Deus abençoe toda a equipe da imprensa FM. Deus abençoe a todos, o nosso querido irmão Andressa Pereira, Eduardo Ventura, todos que estão ligadinhos conosco. Mas chegamos agora a um momento especial. Vamos ouvir aí a poderosa mensagem da palavra de Deus com a pastora Elisângela nessa noite tão maravilhosa de quarta-feira. Vamos ouvir aí a mensagem da palavra de Deus. Graça e paz, pastora Elisângela. O microfone da imprensa está aí com a pastora Elisângela para transmitir a mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Amém, graças a Deus. Desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, né? Quero dizer que me encontro feliz por estarmos aqui mais uma vez para pregar a palavra do Senhor. Deus abençoe todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando e amigos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, o Eduardo Ventura, o presbítero Genival, a sua esposa, a irmã Dona Irã, Tide Venâncio, né? Deus abençoe todos que estão acompanhando aí o programa A Voz Apostólica. Mas nós queremos convidar você para nós lermos juntamente com você nessa noite, né, os Salmos de capítulo de número 1, versículo do 1 ao 6. Nós vamos trazer uma mensagem neste salmo, nesta noite. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Nós vamos estar aqui ensinando o sentido real destes salmos, o que ele simboliza, o que ele quer dizer. Um salmo bem conhecido das pessoas, mas nós vamos aprender nessa noite do que e sobre o que ele quer falar. Mas nós vamos aqui ao tema da ministração nessa noite, que é o seguinte: os justos e os ímpios, baseado em Salmos, capítulo de número 1, versículo de 1 a 6. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus na nova tradução, linguagem de hoje. Então, se você tem uma linguagem mais antiga, Almeida Revista e Corrigida, você pode acompanhar aí, mas é o mesmo sentido, o mesmo significado das palavras. Diz assim, Salmos, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Vamos à leitura da palavra de Deus. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Versículo 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e noite.
Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Versículo de número 4. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Olha o que diz esses salmos. Nós fizemos a leitura aqui em Salmos, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 6. Está conosco também nosso querido amigo Carlos Marcena na escuta, Edileuza Santos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos nossos ouvintes. Mas vamos aqui à interpretação dos Salmos. Vamos ver o que realmente a palavra de Deus diz. Esse Salmos é muito conhecido das pessoas. As pessoas ao lerem ele, tem pessoas que já conhecem de cor esse salmo, já recitam todinho, sem nem precisar ler na Bíblia. Mas nós vamos ver realmente o que está escrito, o que ele quer dizer para os nossos dias, este salmo. Nós vemos que o salmo, capítulo de número 1, ele aparece no início do saltério como uma entrada para o santuário. É um salmo de sabedoria que exorta os adoradores a terem a atitude correta para com a lei de Deus, antes de terem uma conversa íntima com Ele. Nós vemos aqui a introdução, que diz que esse salmo era um cântico e ele traz sabedoria para os adoradores de Deus, e eles sempre usavam, nós vemos aqui, que era o início do saltério de louvor a Deus. É um salmo de sabedoria que exorta os adoradores do Senhor. De modo muito simples, os justos amam a lei e desejam saturar-se dela, enquanto os ímpios a odeiam e a ignoram. Nós vimos aqui que esse salmo, ele diz algo tão importante para nós. Ele mostra a figura dos justos, ele mostra a figura dos ímpios. Então nós vemos que justo é aquele que comete justiça. Justo é aquele que foi justificado pelo poder de Deus, foi transformado, regenerado pelo poder do Espírito Santo. E o ímpio é aquele distanciado de Deus, que não quer saber nada sobre Deus, que não se interessa em obedecer a palavra de Deus, que não quer saber dos caminhos eternos de Deus. Então nós vemos aqui que esse salmo, ele mostra diretamente para nós quem são os justos e quem são os ímpios. E nós vemos aqui que enquanto os ímpios, eles odeiam e ignoram a lei do Senhor, os justos também podem serem identificados como aqueles que guardam aliança com Deus, que amam a Deus, que obedecem a Ele, demonstrando assim que são dele. Olha que coisa maravilhosa. Nós vemos que aquele que serve a Deus, que é justo, ele tem uma aliança com Deus. Nós vemos que aliança é algo muito importante. Significa pacto. E nós vemos que aquele que é justo, que serve a Deus, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, ele tem um pacto, ele tem uma aliança com Deus. Mas nós vemos que, pelo contrário, os ímpios, eles odeiam e ignoram a palavra do Senhor. E nós vemos que quem ama a Deus obedece a Ele. Nós vemos por aí quantas pessoas dizem: eu amo a Deus. Eu amo a Deus porque Deus criou todas as coisas. Eu amo a Deus porque Deus me criou, porque Deus me dá saúde, porque Deus está na minha vida. Eu amo a Deus. Mas este salmo, ele não quer dizer esse tipo de amor. Aqui nós vemos que quem ama a Deus guarda a sua palavra. Quem ama a Deus obedece a sua palavra. Quem ama a Deus, ele é regenerado pelo poder do Espírito Santo.
Então nós vemos aqui que quem ama a Deus guarda essa aliança. Essa aliança, ela não é quebrada por qualquer coisa. Essa aliança, ela não é rompida por qualquer coisa que aconteça. Mas essa aliança, ela permanece, ela prevalece na vida dessa pessoa e essa pessoa ama a Deus. Nós vemos aqui que quem ama a Deus obedece a Ele, demonstrando assim que são de Deus. E aí as pessoas dizem, mas por quê? Tem pessoas que estão dentro de uma religião, dentro de uma igreja, e ela fica aquele chamado que nós sempre que essa pessoa, ela nunca foi salva verdadeiramente. Então nós vemos aqui que quando alguém ama a Deus, ela tem uma aliança com Deus, um pacto com Deus, obedece a sua palavra, guarda a sua palavra e demonstrando assim que ela realmente serve a Deus. Veja que coisa importante. Então nós vemos aqui, de forma contrária, os ímpios rompem a aliança com Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo capítulo 1, versículo 1 da leitura. Bem-aventurado é um termo mais forte do que a palavra feliz. As pessoas ao lerem esse salmo dizem, não, bem-aventurado quer dizer apenas feliz, que essa pessoa ela é feliz. Mas nós vemos que ao meditarmos o Salmo capítulo 1, nós vemos que esse termo bem-aventurado é algo mais profundo, é algo mais intenso, é uma felicidade que não se rompe por qualquer coisa, é uma felicidade que não se rompe por causa de problemas, é uma felicidade que não é rompida por causa de adversidades, dificuldades, é algo mais intenso. Bem-aventurado é um termo mais forte do que a palavra feliz. E quantas pessoas dizem, eu sou feliz porque eu possuo dinheiro, porque eu tenho saúde, porque eu tenho um casamento feliz, eu sou feliz porque eu tenho muito dinheiro na minha conta bancária, eu sou feliz porque eu sou conhecido na sociedade, sou respeitado. Mas nós vemos que a felicidade que a palavra de Deus diz não é essa. E outros dizem, não, eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero. Eu possuo tudo que eu quero possuir porque eu tenho muito dinheiro. Então, por isso eu sou feliz. Mas nós vemos, de acordo com esses salmos, que a bem-aventurança, ser bem-aventurado, é algo mais forte que a palavra de Deus transmite. Não é essa felicidade que as pessoas acham que tem. Quantas pessoas que ao se depararem com a palavra de Deus, dizem, na realidade, eu pensava antes que eu era feliz, mas ao conhecer Cristo, ao ter Ele em minha vida, eu vi que realmente a verdadeira felicidade é Jesus de Nazaré. Então nós vemos aqui, esse termo é bem mais forte do que apenas a palavra feliz que as pessoas conhecem. Embora muitas vezes inclua sim a felicidade. Nesse primeiro versículo, o justo é descrito pelo que ele evita. Olha que coisa maravilhosa. O justo, ele é conhecido nesse primeiro versículo pelas coisas que ele evita. Nós vemos aqui que diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo isso, aquele que é justo, ele evita essas práticas. Veja que o salmista, ele foi bem claro nas suas palavras. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Ele não se deixa levar pelo conselho de pessoas que são ímpias, que não conhecem a Deus, que não obedecem a Deus, que não têm aliança com Deus. Essas pessoas não se deixam serem levadas por esse tipo de conselho, porque elas sabem que esse tipo de conselho vai levá-las à destruição. Então, feliz é aquele que realmente evita o que está escrito em Salmos, capítulo de número 1. Então, nós vemos que aquele que evita o conselho dos ímpios, aquele que evita, ele não anda com os pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso fazer? Participação das práticas pecaminosas que o ímpio comete. Então nós vemos que bem-aventurado é um termo feliz, muito mais forte do que feliz, por causa disso, porque ele evita essas coisas. Ele não se deixa ser levado por opinião alheia. Ele não se deixa ser levado por um mau conselho, porque ele sabe que ele tem aliança com Deus. Ele sabe que Deus o escolheu. Ele sabe que ele é justo. E quem é justo, ele não anda no conselho dos ímpios e nem anda na roda dos escarnecedores. Está conosco também nosso irmão Bosco, Adriana Souza, Sônia Conceição. Deus abençoe a vida de vocês. Então nós vemos, o justo não anda, nem se detém, nem se assenta na roda do ímpio. O justo não segue o conselho dos ímpios e nem adota o comportamento deles, ou os pontos de vista deles. Olha que coisa importante a interpretação do capítulo 1 de Salmos e versículo 1. Ele não anda, não se detém, não se assenta na roda do ímpio, porque ele sabe que aquele lugar não é para ele. O justo não segue o conselho dos ímpios e nem adota o comportamento dele. E aí, aonde está o que dessa história? Que as pessoas dizem, por que os crentes combatem tanto as falhas dos outros? Por que os crentes falam tanto que não se deve fazer isso? Não é que nós estamos combatendo a respeito de alguém ou contra alguém, mas nós estamos falando aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, se alguém é justo, ele não aprova as obras do ímpio. Ele sempre vai ser contra, porque a palavra de Deus ensina que o justo, ele é para isso, para combater as obras das trevas, para combater as coisas que o ímpio pratica. Nós vamos ver aqui, em Provérbios capítulo 4, versículo 14. Veja o que diz. A Bíblia nos deixa bem claro. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Vamos ler em outra tradução. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. Veja aí, não siga pela vereda dos ímpios. O justo jamais ele vai compartilhar com as coisas que o ímpio pratica. Ele não vai andar de conformidade com o ímpio. E hoje em dia, o que nós vemos no meio evangélico, no meio do povo de Deus, dos ditos cristãos, que eles compartilham, compactuam das obras das trevas. Hoje em dia basta nós ligarmos a TV, basta nós acessarmos a internet, nós vamos ver coisas mundanas entrando na igreja do Senhor. Pecados terríveis, a igreja está se misturando com essas coisas. Hoje em dia nós vemos que para algumas igrejas diz, não, para segurar o jovem na igreja, nós temos que implantar a balada gospel, nós temos que implantar o sertanejo gospel, nós temos que dançar agarrados, nós temos que fazer show, a mesma coisa do mundo.
Carnaval, veja aí que nós estamos na época, já chegando no carnaval. E as igrejas estão introduzidas nessas coisas. O mundo lá suja o rosto de pó, suja o rosto, e os cristãos estão fazendo da mesma maneira. E aí diz, não, a gente está fazendo isso para atrair as pessoas para o evangelho. E em lugar nenhum nós vemos Cristo usando esses métodos para atrair as pessoas ao evangelho do reino de Deus. Em lugar nenhum. Nós vemos que Cristo atraía as pessoas pela pregação da palavra, por falar a verdade, ensinar a verdade, caminhar na verdade. Cristo ensinava a verdade, e isso sim atraía as pessoas para o reino dos céus. Não se atrai os jovens fazendo balada gospel. Não se atrai os jovens usando sertanejo gospel ou dançando da mesma forma. Não se atrai os jovens levando os jovens para o meio da folia do carnaval para pintar os seus rostos e dizer que estão evangelizando e pregando o evangelho. Nós vemos que isso não é forma de atrair as pessoas. Mas Cristo, ele atraía através da sua palavra. A Bíblia diz que as multidões seguiam Jesus para ouvir a mensagem do evangelho de Cristo. Então nós vemos aqui que os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. Está em Provérbios, capítulo de número 4, versículo 14. Vamos analisar o versículo de número 2 do Salmos, capítulo 1. Diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. O versículo de número 2 nos mostra que as Santas Escrituras devem ser lidas com alta e reverente consideração, com a firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus, e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-las. Com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada. Então as pessoas hoje em dia, ao examinar, ao lerem a palavra de Deus, as Escrituras, elas querem achar nas Escrituras algo que preencha a sua vida. Mas elas não estão lendo mais as Escrituras com a devida atenção e reverência, para nela crendo, sabendo que é a verdadeira palavra de Deus. As pessoas querem ler a Bíblia, muitas vezes, não, eu vou abrir aqui um versículo, vou abrir a Bíblia, abre a Bíblia e já lê aquele versículo e diz, Deus falou comigo, quando é uma palavra positiva. Mas se for uma palavra que ela acha que é negativa, ela diz, não foi Deus que falou comigo. Então nós vemos que hoje em dia é um grave problema das pessoas apenas se chegarem a Deus, às Escrituras, para apenas obter aquilo que elas desejam. Mas a palavra de Deus, ela deve ser lida com alta atenção, com reverência, com consideração, crendo nela para obedecer à lei do Senhor, para obedecer à palavra de Deus. O justo, ele ama a lei de Deus. E a lei de Deus expressa a sua vontade. Que o nosso prazer venha sempre estar nas leis do Senhor, assim como a Bíblia nos orienta. Vamos ver Salmos 119, versículo 14, 16, e depois o versículo 35, que diz o seguinte: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Olha o que diz o versículo 14. O salmista, ele diz, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Ele fez uma comparação aqui. Mas nós vemos que a alegria de seguir os testemunhos do Senhor, seguir os seus caminhos, era isso que ele estava falando. O salmista, ele dizia, eu me alegro em seguir os teus testemunhos.
Eu me alegro, meu Pai, em servir a Ti. Eu me alegro, Senhor, em guardar a Tua palavra. Eu me alegro em andar nos Teus caminhos. Eu me alegro na Tua palavra, porque eu sei que nela há a verdadeira alegria, há a verdadeira bem-aventurança que nós precisamos dela. Então nós vemos aqui, ele disse, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Para as pessoas ímpias, a palavra de Deus traz pesar. Para as pessoas ímpias, a palavra de Deus é como se fosse uma regra. Para as pessoas ímpias, a palavra de Deus é como se fosse uma obrigação, uma imposição. E as pessoas ímpias não suportam a palavra de Deus. Mas para o justo, assim como o salmista, ele disse, tenho prazer, eu me alegro, sinto prazer na tua lei. Ele quis dizer, sabe o quê? Que sentir prazer na lei do Senhor não traz pesar, não traz uma obrigação imposta por alguém. Então nós vemos que ele disse, eu tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos. E aí ele diz a palavra mais forte nesse salmo, pois nele encontro satisfação. Quem é justo tem satisfação na palavra do Senhor. Quem é justo, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Quem é justo, ele tem prazer, satisfação em praticar o que nela está escrito. E as pessoas dizem, por quê? As pessoas não suportam mais a pregação do Evangelho do Reino de Cristo, porque elas não têm satisfação na lei do Senhor, porque elas são ímpias, elas não querem saber do Evangelho. E nós vemos aqui que o salmista diz uma palavra muito importante. Tudo que ele disse aqui é importante. Mas o que me chama a atenção é que ele diz, pois nele encontro satisfação. Nele quem? Ele diz, dirige-me pelo teu caminho, dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. O que é isso? No caminho do Senhor, ele encontra satisfação. É isso que ele quis dizer. Vamos ler o 35. Diz assim, o mesmo versículo em outra tradução. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro felicidade. A mesma coisa que satisfação. Nós vemos que em outra tradução diz que neles, nos teus caminhos, eu encontro satisfação. E nós vemos que em outra tradução, na nova tradução, linguagem de hoje, no versículo 35 do capítulo 119 de Salmos, diz, guia-me pelos teus mandamentos, pois neles encontro felicidade. E eu pergunto para você nessa noite, meu prezado ouvinte, será que você, em que caminho você tem encontrado a sua felicidade? Será que você é aquela pessoa que sente satisfação na lei do Senhor? Será que você, nos caminhos do Senhor, você encontra a felicidade? Ou será que você anda pelos seus caminhos, da sua maneira, da sua forma? Nós vemos que aquele que é justo, ele anda nos caminhos do Senhor, nos seus mandamentos, e nele encontra a verdadeira felicidade. Como eu falei aqui no início, a felicidade não vem pelo que a pessoa possui. A felicidade não vem porque um relacionamento está dando certo. As pessoas pensam, não, eu sou infeliz porque o meu relacionamento não deu certo. Eu sou infeliz porque aquele carro novo que eu queria, eu não consegui até hoje. Eu sou infeliz porque ainda não possuo a minha casa própria. Mas na realidade a pessoa ainda não se encontrou. E não sabe
sabe que a infelicidade é andar longe dos caminhos do Senhor, distante do amor de Deus, distante do Senhor. Nós vemos que o salmista ele disse: guia-me pelo caminho dos teus mandamentos. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Em Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 3. Diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E aí vem o porém, que as pessoas pensam que essa prosperidade, que está em Salmos capítulo 1, versículo 3, é a prosperidade financeira. Ensina diz, não, você vai ser próspero, que a palavra de Deus diz. Você precisa ser rico. Você precisa obter muitos bens materiais para alcançar a felicidade. E isso é um tipo de evangelho hoje que está sendo jogado por aí, pregado por aí por algumas seitas terríveis. Então nós vemos que o Salmo capítulo 1, versículo 3, vamos entender o que realmente ele fala. Assim como José prosperou no Egito, o justo também terá a tendência de florescer, como uma árvore que continuamente floresce, porque tem a água que dá vida perto dela. Essa árvore é viva, tem raízes profundas e produz frutos. Nós vemos que o salmista, no versículo 3, ele faz uma comparação importante. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Nós vemos que José ele prosperou no Egito. Nós vemos que José chegou no Egito, foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. José chegou como escravo. Mas havia na vida de José um propósito de Deus, para que José cumprisse esse propósito. E nós vemos que ao chegar lá no Egito, tudo foi ao contrário. Nós vemos que se José ele fosse reclamar e blasfemar contra Deus, ele teria em si os seus motivos. Mas nós vemos que José, por ser justo, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não reclamou. Passou por todos aqueles problemas, porque havia um propósito de Deus na sua vida. Qual era? Que José prosperasse naquela terra. Que a nação do Senhor fosse próspera naquele lugar. Então nós vemos que no Salmos, capítulo de número 92, versículo 12 e 14, diz o seguinte: que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Salmos, capítulo 1, versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Primeiro aqui o salmista ele fez a comparação do justo e do ímpio. E aí ele diz que o justo ele prospera, que o justo ele é como uma árvore que floresce continuamente, dá frutos, e ele está sempre à beira da água. E sempre vai dar fruto, sempre vai crescer, sempre vai florescer. Mas o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Quero mandar aqui um abraço para nosso querido amigo Cícero Roberto, né? Ali todo o pessoal do SEC Educacional. Que Deus abençoe essa equipe maravilhosa.
né? Então nós vemos, nós estivemos ali, né, para a aula inaugural, foi muito bom. Que Deus abençoe a vida do nosso querido amigo Cícero Roberto, né? Também queremos mandar um abraço para o pessoal do Alto Posto Brasil, né? Que o pastor Edvan está mandando aqui, mandando um alô para o Paulo Sérgio, né? Gomes, todo esse pessoal ali do Alto Posto Brasil, e um abraço para o nosso querido amigo Cícero Roberto, né? Então vamos continuando aqui. A palavra de Deus diz que o justo, a palavra de Deus faz a diferenciação. O justo continuamente floresce porque tem a água que dá vida perto dela. Nós vemos que é um simbolismo aqui do salmista. Ele faz simbolismo com uma árvore que está à beira da água. Que água é essa que o salmista quis falar? Que água é essa que dá vida, que faz ela crescer, que faz ela florescer, que faz ela frutificar? Que água é essa? A água que dá vida ao justo é a água da palavra de Deus. É Jesus de Nazaré. É Ele que dá vida a essa planta. Mas nós vemos que o ímpio, ele também fala a situação do ímpio. Em Salmos capítulo 1, versículo 4, ele diz: não são assim os ímpios. Primeiro ele disse que o justo prospera, é abençoado por Deus, ele permanece feliz. E quantas pessoas têm uma felicidade apenas de aparência? Demonstra o rosto bonito, alegre, sorridente, mas por dentro há grandes angústias, problemas interiores na sua vida. A falta de felicidade é constante. Apenas se diz feliz apenas pela aparência. Mas nós vemos aqui que o salmista fala quem é feliz de verdade: aqueles que praticam a justiça, aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que obedecem a sua palavra, na sua lei, medita de dia e de noite. E aí as pessoas dizem: por que, pastora Elisângela, as pessoas têm que meditar na lei do Senhor de dia e de noite? O que será isso? Será que as pessoas têm que andar 24 horas com a Bíblia na mão, lendo no meio da rua, como um bando de loucos? Não é isso. A palavra de Deus diz que medita na lei do Senhor de dia e de noite é guardá-la dentro de você. A pessoa tem prazer na palavra de Deus. Ela medita na sua lei de dia e de noite. O que é isso? Não é apenas lembrar de versículos, não é apenas lembrar de referências bíblicas, mas é praticar a palavra de Deus, é vivenciar essa palavra, porque quando se vivencia a palavra de Deus, se tem vitória, é próspero e tem a verdadeira felicidade. E aí, o salmista ele faz a diferenciação aqui. Salmos 1, versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Tanto os ímpios como os justos são descritos como uma planta neste salmo. Porém, os ímpios são considerados como uma planta morta e sem raízes. Que coisa terrível. As pessoas distantes de Deus são consideradas uma planta morta sem raiz, que não se fixa em um lugar, que não está sustentado, não tem sustentabilidade pela palavra de Deus. É uma planta morta, não tem alegria de verdade. Ela não transparece a verdadeira alegria que a palavra de Deus traz. Ela não vivencia a palavra de Deus. E ela acha que ter alegria, que ter felicidade é ter apenas dinheiro, bens materiais. Acha que tudo é como ela quer, da forma que ela quer e do jeito que ela quer. Mas nós vemos que o salmista diz que os ímpios não são assim. Nós vemos que é comparado tanto o justo como os ímpios como duas árvores, mas diferenciando a árvore que dá fruto, aquela árvore que dá fruto, que cresce, que prospera. Mas nós vemos que o ímpio é considerado como uma palha que o vento espalha. Salmos capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: por isso os ímpios não subsistirão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. E há quem diga nessa interpretação que essa congregação dos justos é a igreja de forma literal. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Os ímpios, veja que nós vemos que o salmista ele disse, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, não permanecerão, mas serão lançados no fogo eterno. E nem os pecadores na congregação dos justos. Isso aqui é um simbolismo da palavra de Deus. Não é literalmente a igreja falando aqui. E nós vamos ver por quê. Este versículo é escatológico. E as pessoas pregam este versículo de forma literal. E não é isso. É um versículo escatológico que nos ensina que os ímpios estarão presentes no juízo de Deus e serão condenados. Olha o que diz aqui. Os ímpios estarão presentes no dia do juízo de Deus, mas não permanecerão junto com os justos, mas eles serão condenados no dia do juízo. É o mesmo princípio anunciado por João Batista ao dizer, vamos para Lucas capítulo de número 3, versículo 16 e 17. João Batista diz o seguinte, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É muito forte esse versículo. Para as pessoas não estudarem direito a palavra de Deus, interpretam de forma errônea. Quando João Batista disse, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Ele estava falando de Jesus de Nazaré, o grande Messias. E aí ele disse, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí nós vamos ver a interpretação deste versículo. Os salvos regenerados pelo Espírito Santo serão juntados com o trigo em seu celeiro. Nós vemos que alguém é batizado com o Espírito Santo quando ele recebe o Espírito Santo em sua vida na hora da sua conversão. O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência, mas aquela pessoa, ao se chegar a Cristo, ela recebe o Espírito Santo, ela é regenerada. Esse é o batismo com o Espírito Santo verdadeiro que a palavra de Deus ensina. Mas vamos ao batismo com fogo. Nós vemos aí quantos cristãos diz, eu quero ser batizado com fogo, eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo até ainda bem, mas dizer que é batizado com fogo é um caso sério. As pessoas falam essas coisas e não sabem o que é que significa. O batismo com fogo significa condenação eterna. As pessoas não estudam a interpretação bíblica e falam coisas erradas que não está na palavra de Deus. Nós vemos que nesse mesmo versículo o próprio João diz. Ele diz, ele traz, eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Nós vemos aqui que o trigo representado nesse versículo são os justos, que eles vão permanecer até o fim, até o dia do julgamento, até o dia do juízo, aonde o Senhor vai recolher aquele trigo para o seu celeiro. Aí sim a congregação dos justos. Mas aí nós vemos que neste mesmo versículo, o mesmo João, ele diz, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Que palha é essa? Essa palha simboliza
os ímpios serão lançados e condenados no fogo eterno. Os salvos regenerados pelo Espírito Santo serão juntados como trigo em seu celeiro, mas os ímpios serão batizados com fogo da ira de Deus e queimados como a palha. Esse fogo nunca se apagará. Então eu digo para você, meu querido irmão, que está ouvindo o programa Voz Apostólica, que usa desse negócio de dizer, eu quero ser batizado com fogo, tenha muito cuidado com isso. Ser batizado com fogo é ser condenado ao inferno. Não faça isso. Mas peça sim o batismo com o Espírito Santo, que é a regeneração, a mudança. É quando alguém recebe o Espírito Santo, quando alguém se entrega para Cristo, a obra salvífica do Espírito Santo, transformadora, regeneradora, traz esse batismo com o Espírito Santo. Então, todas as pessoas que quando se converte verdadeiramente a Cristo, que permanece fiel ao Senhor, ele é batizado com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Está em Salmos capítulo 1, versículo 6. Nós podemos fazer uma concordância dos Salmos capítulo 1, lá com o que o João Batista disse, lá em Lucas 3, 16 e 17. Vamos ver. Os dois caminhos da vida determinam o destino dos que o seguem. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo sabia disto ao escrever que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 9. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Em outra tradução, o mesmo versículo diz o seguinte: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Asaf, quando entrou no santuário de Deus, passou a compreender o destino dos ímpios. E então escreveu lá em Salmos 73, versículo 18 e versículo 20, dizendo o seguinte: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. São como um sonho que vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Olha o castigo do ímpio aqui. Esses salmos proféticos, falando a respeito disso, que certamente os põe em um terreno escorregadio. O que é isso? Nós sabemos que quando chove muito, fica onde não tem asfalto, não tem calçamento. Quando se vai andar, fica escorregadio. E este salmista, o Asaf, ele fez essa comparação. Sabe com quem? Com o ímpio. Ele vive em terreno escorregadio. Ele vive e Deus os faz cair na sua própria ruína, está escrito nesses salmos. Então nós vemos que quando Deus se levantar, os fará desaparecer. Aqui esse versículo fala também a respeito da condenação eterna dos ímpios distantes de Deus. Este salmo nos convida a refletir sobre os dois caminhos nesta vida: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Esta posição está bem clara no versículo de número 6, onde diz o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Nós vemos aqui uma coisa importantíssima nesse versículo, aonde o salmista ele diz que o caminho, que Deus conhece o caminho do justo. Deus sabe até onde o justo vai. Deus guarda o justo, Deus protege o justo, Deus está com ele, mas o caminho do ímpio vai perecer. E este versículo
não se traduz ele da forma literária como está escrito, mas se traduz ele, é um versículo escatológico, que diz que o caminho dos ímpios perecerá. O que é isso? A pessoa ímpia será destruída, condenada eternamente, como está nesse versículo. Do versículo de número 1 ao 3, nos é apresentado o caminho do justo. E dos versículos 4 ao 6, o caminho do ímpio. Isso nos traz a pergunta: em qual desses caminhos eu estou? E eu pergunto para você nesta noite. Seja você frequentador de igreja, seja você dito evangélico na linguagem popular, seja você ainda que nunca foi a uma igreja, seja você que ainda nunca ouviu o evangelho, mas eu pergunto a você nessa noite: em qual desses caminhos você está andando? Em qual desses caminhos você está trilhando? Você anda no caminho justo ou você anda no caminho ímpio? Qual o caminho que você tem escolhido para a sua vida? Para responder essa questão, precisamos primeiro responder outra mais fundamental. Como saber quando o caminho é do justo e quando o caminho é do ímpio? Essa pergunta é algo muito importante. Mas, pastora, como é que eu vou saber o caminho que eu estou trilhando? Se eu estou andando no caminho justo ou se eu tenho andado como ímpio? Como saber quando o caminho é do justo e quando o caminho é do ímpio? Essa é a pergunta. E eis aí a resposta que eu vou dar para você. Primeiro, o caminho dos justos é marcado pela separação do mal. Com essas dicas que nós vamos dar para você, você vai entender qual o caminho que você tem trilhado, qual o caminho que você tem seguido. Se o caminho do justo é marcado, o caminho dos justos é marcado pela separação do mal. Segundo, seja ideológico ou não, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Terceiro, seja moral, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, social, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou escatológico, ou ideológico, ou moral, ou social, esses salmos, ele nos orienta qual o caminho marcado pelo justo. Qual o caminho trilhado pelo justo? Qual o caminho trilhado pelo ímpio? O justo, ele não anda segundo os conselhos dos ímpios. O justo, ele não se detém no caminho dos pecadores, ou ele não concorda com o pecado, ele não anda segundo o pecado. E de forma social, não se assenta na roda dos escarnecedores, não participa do pecado com os escarnecedores, ele não tem comunhão com o ímpio. Esses são os passos do caminho do justo. Segundo, o caminho dos justos é marcado pela dedicação à palavra de Deus. Primeiro, dedica-se com alegria. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e eu expliquei o que isso quer dizer. Terceiro, dedica-se. Segundo, dedica-se com a integridade. Nela medita de dia e de noite, dedica-se com a integralidade. Nela medita de dia e de noite. Terceiro, o caminho do justo é marcado pela bênção do Senhor. Primeiro, estabilidade. Será como a árvore plantada juntos a ribeiros de águas. Ninguém pode tirar essa pessoa da presença de Deus. Ela não perde a sua salvação, porque ela está estabilizada em Deus. Ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ninguém a tira da presença de Deus. Ela não perde a sua salvação, como as pessoas defendem a perda de salvação.
Ela não perde a sua salvação. Sabe por que ela não perde? Porque ela é justa, ela é íntegra, ela tem estabilidade em Deus, ela tem aliança com Deus, ela permanece em Deus. E aí o segundo ponto, frutificação, a qual dá o seu fruto na estação própria. Como podemos analisar um justo? Ele tem estabilidade, ele frutifica, ele tem vitalidade, ele tem prosperidade. Frutificação, a qual dá o seu fruto na estação própria. Vitalidade, cujas folhas não caem. Prosperidade, tudo quanto fizer prosperará. Ela é abençoada por Deus nos seus caminhos. Quarto ponto para encerrarmos. O caminho dos ímpios é contrário aos dos justos. Tudo que foi dito do justo não se pode dizer do ímpio. Não são assim os ímpios? É um caminho sem direção. São como a moinha que o vento espalha. O caminho do ímpio é um caminho perigoso. É passível de condenação. Os ímpios não subsistirão no juízo, mas serão condenados. Passível de exclusão, nem os pecadores na congregação do justo. Sexto, o caminho dos ímpios terá um fim. O agente desse fim do caminho dos ímpios, o agente é o Senhor. A forma perecerá, será condenado. Então quero deixar aqui essa palavra para você nessa noite, e que você possa analisar. Qual caminho eu estou seguindo? Eu sou justo ou eu sou ímpio? Que Deus abençoe. Eu agradeço pela essa oportunidade. Em nome de Jesus. Pastor Edvan. Muito bem, graças a Deus. Pastor escutou. Ele tá falando da vazão do filho. Muito bem, né? Graças a Deus. Ouvimos aí uma mensagem da parte de Deus com a pastora Elisângela. Uma mensagem que, com certeza, você aprendeu algo da parte de Deus, da palavra de Deus, nesta noite tão maravilhosa, né? E já agradecemos a Deus. Nosso programa já está chegando aos momentos finais. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de todos, né? Cada um, cada pessoa que ouviu, né? Você que ouviu pelo Facebook Live, você que assistiu pela imprensa, também ouviu pela imprensa. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, estaremos em volta aqui com mais uma edição do programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé. Este programa teve a apresentação do amigo de vocês, pastor Ivan,
e na técnica de som, nosso querido Lucenildo Santos. Deus abençoe a todos e assim estaremos de volta amanhã, se o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Fiquem todos com Deus e até lá, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço dos pastores Edivan e Elisângela e também do cantor Danúbio para todos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.